placar de 3-2, taxa de gols esperados, 2,05 para o Náutico e 1,28 para o Jaguar. 22 finalizações do Náutico e 9 do Jaguar. 2 defesas de Douglas Borges, 8 defesas de Everton. Um alto número de defesa do goleiro do Jaguar. 8 escanteios para o lado do Náutico, 1 para o lado do Jaguar. 19 faltas para o Náutico, 10 do Jaguar. 508 tentativas de passes do Náutico e 302 do Jaguar. 5 desarmes do Náutico, 3 do Jaguar. 6 faltas do Jaguar e 1 falta do Náutico. 3 cartões amarelos para o Náutico e 2 para o Jaguar. Além na questão de passes certos, a gente vê que o Náutico trocou bem mais passes, 450 contra 257. 14 laterais para o Náutico, 10 para o Jaguar. E ali a gente tem algo que eu percebi que eu achei legal. O número de passes no terço final, comparado do Náutico, comparado tanto no jogo contra o Jaguar quanto o Petrolina, subiu consideravelmente. O número de bolas longas também foi mais alto do que o jogo anterior, 31 acertas de 51 tentativas. E o número de cruzamentos, que tanto apertamos na tecla do jogo passado, baixou consideravelmente, né? A partida passada foi quase a metade, né? E aí baixou para 24 tentativas. Tá mutado, João. Mais ou menos. São 10 cruzamentos a menos, se você pegar cruzamento absoluto. Porque naquele número de 41 tinha quantificado os escanteios também. Ah, sim. Certo. Aí, por isso que inflou o número. Mas cruzamentos com a bola rolando foi 34 no jogo passado e 24 nesse. E aí, nesse teve uma precisão maior também. Foi 42%. Eu estou aqui com o número do outro jogo. E o outro jogo foi 40%. Então, teve um... não, foi mal. Eu estou vendo do mesmo jogo. E foram 20 finalizações, foi no último jogo, e ontem foi 22? Deixa eu pegar aqui. Foi 20 finalizações. 20 finalizações, e a questão dos cruzamentos, jogo passado foi 35% de acerto. Então a gente teve um aumento aí, né, no percentual. O Náutico teve mais finalizações, melhor aproveitamento, menos cruzamentos, o melhor aproveitamento dos cruzamentos. Os números às vezes dizem algumas coisas. E olha só, questão de passes no terço final, o Náutico, além de ter uma quantidade maior, foi 67 nessa, 52 contra o Petrolina, o aproveitamento subiu de 64 para 89. Então, foi assim, o Náutico conseguiu trocar mais passes ali no terço final com uma precisão bem maior. Né? É um dado bem considerável. Do Jaguar ser pior também, né? Também, com certeza. Temos que botar na balança a evolução com a qualidade técnica do Jaguar. E no número final de passes também aumentou, tá? O Náutico tentou passes mais difíceis aí pelo número de passes no terço final e no total aí, o Náutico fez 508 passes nesse jogo. E aí no jogo passado teve 80%, 82% de precisão. Esse foi para 86%. Então, teve um aumento aí na assertividade em passe. Agora o Jaguar finalizou bem mais que o Petrolina. Aí tem isso. O Petrolina finalizou 4 vezes, o Jaguar finalizou 9. Aí a gente coloca na balança. Mas assim, em geral, assim, antes de ver os números, eu considerei assim, uma boa melhora do Náutico em questão principalmente na criação de oportunidades. Contra o Petrolina eu achei assim, pífio. Sabe? A quantidade de cruzamento já mostrava isso. Dessa vez eu senti o time um pouco mais organizado. As jogadas de infiltração que havia sido tentado no jogo passado com o Marco Antônio tentando fazer infiltração, foi feita com o Marco Antônio nesse último jogo agora. E o Cauã Maranhão, nesse último jogo. E deu certo. E a gente até vai ver um lance disso. Então, assim, deu para ver uma boa evolução na questão de construção. Quantos desarmes o Náutico deu contra o Petrolina? Desarmes foram 5. 5 também? Mesma quantidade. Agora o Jaguar trocou bem mais passos que o Petrolina. É porque o Náutico ficou num bloco baixo em certo momento, né? O Náutico deixou o Jaguar jogar assim, durante um bom tempo. Pode continuar, depois eu trago um dado sobre... Porque se você pega veja, 2 gols, pode dizer, não, foram 2 bolas do acaso.
Mas, veja, 9 finalizações de Jaguar mostra que não é acaso, não. Os caras chegaram 9 vezes. 90 Sim. minutos ali para um time do interior, não, né? Mas um time intermediário ali do Campeonato Pernambucano. Chegar 9 vezes no jogo dos aflitos, um estreante na competição, é um número considerável. Chegou 9 vezes, marcou 2 gols. Chegou mais do que o Petrolina, né? Sim, Chegou. e o índice de gols esperados também foi maior, pô, 1,28. Petrolina foi 0,64. Então, assim, eu vi Marquinhos falando ontem, até João comentou, a gente no grupo, ele falando que gostou, até o Off também aqui hoje, falando que gostou muito da leitura de Marquinhos. Ele fala muito das bolas paradas, mas eu acho que o problema do Náutico não foi apenas toma um gol de bola parada, bem verdade, mas não foi só isso, não. Acho que o Náutico, a marcação do Náutico foi muito frouxa no meio campo, e a defesa dando espaço também, né? Essas bolas longas, como a gente citou ontem, da dupla de zaga, a bola longa sempre passando por Ryan, Couto não dando a cobertura, Arnaldo mal na marcação. Então você tem 3, 4 jogadores do sistema defensivos que não vão bem, dá espaço para um Jaguar ter 9 finalizações no jogo dos aflitos, que era para ser bem mais tranquilo. E obviamente fica a preocupação para um jogo mais difícil, né? Quarta-feira o Náutico pega o Ceará em casa pela Copa do Nordeste. Meu amigo, se der 9 finalizações para o Ceará, beleza, que é o primeiro jogo da Copa do Nordeste, né? O segundo jogo para eles da temporada vai ser, mas é um ataque muito mais qualificado do que o do Jaguar. E aí, Cláudio, só para demonstrar aí um pouquinho em número, na retratação aí de número, esse espaço que o Náutico deu mais ao Jaguar para trocar passe, aquele índice que eu comentei na semana passada, que é o PPDA, que ele mede praticamente, ele divide a quantidade de passes que o time adversário dá no seu campo de defesa pelas suas ações defensivas naquele campo, naquela mesma área, né? E aí, jogo passado, o Náutico teve um PPDA de 4,72. No caso, quanto menor for esse número, menos chance você deu do outro time trocar passes, mais ações defensivas você fez. E nesse jogo, o Náutico foi 6 e pouco, esse PPDA. Ou seja, o Náutico não marcou tão acima como tinha marcado contra o Petrolina. E aí você fala, essa diferença não é nem tão grande. Mas tem um fator muito interessante que para fazer essa média aí. Eu peguei esse valor nesse jogo, entre o primeiro e 15º minuto, que foi o tempo que eu achei que o Náutico foi extremamente pressionante, que o Náutico não deixou o Jaguar respirar. E aí eu esperava que esse número fosse baixo. Mas assim, esse número deu 1,83. Ou seja, o Jaguar não conseguia trocar, não conseguia chegar a 2 passes trocados antes do Náutico ter uma ação defensiva. Então, assim, essa média diminuiu pra caramba no jogo, mas por causa do primeiro ao 15º minuto. Foi, assim, uma pressão muito grande nesses 15 primeiros minutos, e no restante do jogo foi um pouquinho menos. O Náutico preferiu jogar em um bloco um pouquinho mais baixo. Como que dá para... Veja, eu ontem estava debatendo, né, Daniel, que eu enxerguei essa evolução. E aí a gente não pode deixar de considerar o fato de que foi o Jaguar, um time que empatou com o Central, que perdeu para o Maguari hoje, com o Maguari com 2 jogadores a menos, então foi um nível realmente mais baixo. Mas o Petrolina mesmo, que o Náutico penou para empatar hoje, perdeu também fácil para o Santos. A gente não sabe se o Náutico está muito mal ou se há uma oscilação muito grande. Mas deu para ver, então, a evolução, pelo menos no aspecto ofensivo também. Foi isso. Ao meu ver, foi principalmente ofensivo. Porque uma coisa é o time tentar e não conseguir executar. Outra coisa é o time nem tentar, né? Então, assim, enquanto o Petrolina, eu vi isso, eu não vi o Náutico insistindo. Aí o Náutico pegava a bola na ponta, cruza. Pegava ali quase na entrada da área, cruza também. E dessa vez eu vi algumas movimentações interessantes. Assim que voltou do intervalo, o Samuel ele trocou de lado com o Mezengo. Aquilo foi para dar um espaço para a infiltração do Cauã Maranhão, que estava chegando muito bem pelos lados. Então, isso era coisa que eu não conseguia enxergar na partida contra o Petrolina. Eu vi Marco Antônio fazer isso bem no início, ali pelo lado direito, mas, assim, você vê que foram jogadas bem elaboradas, sabe? E a questão do passe no terço final mostra isso. O aumento
considerável. Assim, se fosse um pequeno aumento, eu colocaria só na conta da qualidade técnica do Jaguar. Fosse um aumento assim, mínimo, mas é um aumento muito considerável. E assim, ficou o número de cruzamentos, você também pode fazer a comparação, são diversos fatores que fazem você chegar nessa conclusão. Mas eu assistindo, antes mesmo de ver os números, estava nítido que o Náutico criou bem melhor. É isso. A gente tem os lances também do jogo, gente? Acho que tem separado por jogador, né? A gente dividiu. Legal. Então é melhor ainda, porque a gente pode destrinchar, né? Vai ser uma análise mais individualizada em cima de 2 jogadores. Obviamente, vai ter mais o que falar durante os vídeos, mas aí o foco vai ser primeiro aí em Mezenga, e eu acho que esse foco em Mezenga vai ter até uma discussão sobre escalação, sobre formação. Acho que Daniel vai trazer um pouquinho isso. Tem uma imagem do mapa de calor dele, eu acho que seria interessante começar por ela, né, Daniel? É até um ponto para pegar um gancho que Cláudio falou ontem na outra live sobre o Bruno Mezenga, e aí eu acho que o mapa de calor pode destrinchar isso. É uma movimentação, aí a gente vê o mapa de calor do Bruno Mezenga contra o Jaguar, e eu particularmente, assistindo o jogo, eu não gostei. Né? Na minha mente, o Samuel tem que buscar esse jogo fora da área, o Mezenga que tem que estar ali para aproveitar as oportunidades, até porque ele é um jogador mais alto, mais pesado, mais velho, é um exímio finalizador, e para mim ele tem que estar mais próximo da área possível, né? Dentro da área ali, para aproveitar as oportunidades. Fora a importância dele na bola aérea. Teve até um lance na esquerda no segundo tempo, que é o Bruno Mezenga que está realizando o cruzamento. E eu lembro de estar assistindo com meu pai e olhar assim, Mezenga está dentro da área, não cruzando, sabe? E, assim, eu entendi, depois eu vendo com mais calma, eu entendi essa questão da movimentação do Bruno Mezenga, de atrair a marcação um pouco mais para fora, de gerar uma amplitude, que é algo que eu cobrei bastante nesses 2 jogos, que é gerar uma amplitude na defesa adversária para o Náutico conseguir trabalhar pelo meio. E aí a movimentação do Mezenga e do Samuel foi exatamente para isso. A gente via o Bruno Mezenga abrindo de um lado e aí o Cauã Maranhão entrava entre o lateral e o zagueiro. Do outro lado, o Samuel se movimentando, e aí o Marco Antônio fazia essa infiltração. Tiveram boas chances de gol nesses momentos. Então, assim, é algo a se colocar na balança, sabe? É uma jogada que deu certo, mas eu acho totalmente compreensível quem prefere o Mezenga dentro da área e quem prefere que ele continue fazendo isso. Eu acho que desgasta muito o atleta, o Mezenga especificamente. Eu acho que um ataque mais móvel, como um Paulo Sérgio e Samuel, por exemplo, faria essa movimentação com mais precisão, digamos assim. Mas eu, no final, depois de ter analisado direitinho, vendo o jogo como um todo, acho que a movimentação do Bruno Mezenga foi muito boa. Eu mudei minha opinião também, tá? Antes da live, antes do gol de Mezenga também, eu tava achando que Mezenga poderia estar ali num top 3 de piores. Porque, para mim, fica muito marcado, eu acho que quando o jogador erra, né? Erra um passe, Mezenga não é aquele cara que joga bonito e ele vai acertar muitos passes, lançamentos. Eu acho que você acaba ficando ali vendo o jogo, no calor do estádio e tal, você acaba marcando um pouco os pontos negativos. Só que revendo o lance, o jogo, eu achei uma movimentação bem boa do Mezenga, com muitos erros, assim, realmente fora da área ele peca um pouco, mas com muita entrega, assim, um jogador que estava marcando o tempo todo, tentando chegar junto dos adversários, aparecendo muito para fazer um apoio e aí a jogada continuar fluindo. E, assim, eu gosto de Mezenga dessa forma, porque Daniel citou um exemplo aí de um momento que ele estava cruzando. Mas, cara, eu acho que isso aconteceu muito pouco. Eu não vi em momentos que o Náutico precisava ter Mezenga na área, ele fora da área, como acontece muitas vezes com o Paulo Sérgio, por exemplo. Tem hora que Paulo Sérgio, você tá vendo o jogo e você fica se perguntando, meu irmão, o que é que esse cara tá... O Náutico tá atacando, pô. Tu tá a 30 metros do gol. Chega um pouquinho aí, por favor. Entre na bendita área. E eu não vi isso com o Mezenga. Eu vi um cara que
estava assim, saindo para buscar jogo, era o papel dele. O Náutico joga com 2 atacantes, e aí naturalmente os 2 atacantes, um não pode ficar dentro da área como um 9 referência, mas eu acho que Mezenga atacou muitos espaços, atacou a área, chegou com perigo, e eu gostei da partida. Eu entendo, assim, sinceramente, eu acho que a gente se condicionou muito a jogar num 4-3-3. E esse 4-3-3 tem um 9 de referência, 2 pontas, e muitas reclamações eu vejo que é por um estranhamento da forma que o time está jogando. Porque, velho, faz muito tempo que ninguém joga assim, pô. A gente não joga num 4-4-2 losango, cara, assim, faz o quê? 5 anos? 6 anos? Acho que isso aí no mínimo. Então, eu acho que algumas movimentações de jogadores causam estranheza, mas por a gente ter sido condicionado a jogar apenas de uma forma. Mas eu gostei da partida de Mezenga, assim, minha visão do campo foi um pouco pior, mas revendo o jogo com mais calma, eu vi ele se movimentando, ajudando bastante, servindo como apoio. Então, a gente vai ver aí alguns lances dele, alguns erros, alguns acertos, mas eu acho que a intenção conta muito nesses casos. Assim, a gente conseguir entender o porquê Mezenga estava jogando um pouco fora da área. Eu lembro que com o Evandro, no ano passado, eu assim, morria do coração, e não era nem porque ele não fazia gol, velho. É porque ele era um cemitério de jogadas. Ele não conseguia fazer com que o Náutico progredisse no jogo. E progredir não precisa nem ir para frente. Eu estou falando assim, eu não conseguia manter o Náutico com a posse de bola. Ele perdia muito o jogo. Então eu comecei a ter um pouquinho essa métrica para centroavante, que meu irmão, me deixe com a bola, por favor. Se você não vai ajudar muito, me deixe com a bola. E assim, você compara com o Mezenga, assim, muda completamente. Mezenga deixa a gente com a bola, e deixa a gente com a bola em condições muito melhores de ataque. Ele consegue fazer isso bem também fora da área. E aí vai ter alguns lances para a gente dar uma ilustrada, até com movimentação. Vai ter um lance de Cauã Maranhão perdido aí no meio, mas vai ser também um pouco para enxergar aí a forma que Mezenga atrai também os defensores. E aí, só voltando um pouquinho, que também foi essa triangulação aí que a gente vai ver algumas vezes no vídeo entre Cauã Maranhão, Luiz Paulo e Mezenga. Eu acho que Cauã Maranhão usou bastante ali. Náutico vem pela esquerda, Cauã Maranhão. Vê se tá indo. Já foi. Foi pronto. Tá lisinho. Mezenga aparecendo ali como um apoio. E olha como ele chega na área. Arnaldo erra o lançamento, mas ele aparece na área logo depois. Cauã Maranhão faz aí o aparelho para o Luiz Paulo. Mezenga volta para o Luiz Paulo, e aí a jogada gira. Foi uma coisa que o Náutico fez muito nesse jogo. Variar o corredor. O Marquinhos Santos até fala na coletiva. Foi um ponto positivo aí. Mezenga participando, fazendo um pivô que parece simples, mas dá continuidade para o jogo, atrai zagueiro, muda completamente a movimentação ali da defesa do adversário. Arnaldo, infelizmente, erra esse cruzamento, mas foi uma boa ensaiada ali do Náutico no ataque. Aí, mais uma vez, é o Cauã Maranhão, Luiz Paulo, e aí olha como o Mezenga vai atrair o zagueiro. Ele atrai o zagueiro para o lado e deixa o espaço todo para Cauã Maranhão atacar. Essa linha de defesa do Jaguar foi espaçada muitas vezes assim, tá? Com atração dos 2 atacantes, e aí um volante chegando pelo meio da defesa para tentar um cruzamento ou finalizar. E foi isso que eu senti falta contra o Petrolina. Tipo, tava dizendo o tempo todo, cara, amplitude, abre a defesa adversária, jogar pelo meio, sem fazer esse tipo de movimentação, não vai dar certo. Pô. Parecia que tava batendo na parede e voltando. E ali, para mim... pode falar. Não, só ia ressaltar que ali outro lance dele na área, dele fazendo o papel dele de centroavante, mais um aí ele marcando, uma tentativa de cavada de falta aí bizarra do jogador do Jaguar. Mais uma vez, ele ficou fazendo um trabalho mais sujo, né? fazendo, Tentando limpar a frente da área ali para os outros jogadores. Chegando atrás para marcar também. E aí, às vezes, com a bola, ele erra, vai, tipo, mas tá ali tentando, sabe?
outro chute aí, Esse foi o melhor bela lance chance. dele aí. É. Foi um belo chute ali, domínio. É coisa de 9 mesmo, né? Mais uma vez ele marcando, ó. E aí ajudando o Náutico, o Cauã Maranhão rouba a bola ali. E aí ele até erra o passe. Patrick Alan talvez no começo da jogada tinha uma condição melhor, mas assim, muito participativo no jogo. Com erros e acertos, mas tentando manter o Náutico ali com a bola ali. Patrick Alan achou um belo passe. Ele acho que chutou bem também. O goleiro fez uma boa defesa. Era uma finalização difícil. Essa aí foi o lance que ele cruza, se eu não me engano. Isso. É de se estrear, né? Mas. Ele faz a ultrapassagem. E aí o Náutico tava com o Marco Antônio ali, ó, chegando como elemento de surpresa. Mais uma vez ele fora da área, agora já para o segundo tempo, aparecendo mais pelo lado direito. E aí ia ser uma chance boa do Náutico. Patrick Alan ia receber essa bola aí de Arnaldo. Mais o cruzamento, ele na área. Então, assim, eu acho que a movimentação dele não faz com que ele não tenha a presença de área. Esse aí é o gol, que é mais um exemplo disso, né? Souza acerta um bom passe e Marcos Ítalo cruza no pé de Bruno Mezenga e ele não perde essas oportunidades. Um gol de centroavante, a gente viu ele ter chance de centroavante, a gente viu ele fazer apoio de centroavante. Então, meu amigo, a conclusão é: temos um centroavante. Eu mudei um pouquinho a minha análise. Eu tinha achado ele assim, não tinha achado ele mal, mas tinha achado, sei lá, nota 5, 6. Mas realmente a participação dele ali, fazendo, como eu disse até antes, o trabalho sujo, né? Marcando, abrindo espaço. Porque na hora do jogo, aí, principalmente para quem tá no estádio, né? Às vezes é mais difícil observar tudo. Fica difícil. Nesse jogo aí, eu mudei minha opinião sobre alguns jogadores. Tem muito papo, assim, às vezes, para, sei lá, aliviar para o jogador. Ele foi importante taticamente, mas nesse caso ficou claro, né? Ele de fato foi importante taticamente. Sem contar que tem esse. Não sei contar que tem esse lance psicológico também. Tem um Bruno Mezenga na área, é um atacante que causa uma certa preocupação para o adversário, né? E sabe se posicionar, Chapa. Ele procura sempre ali as costas dos zagueiros, ficar sempre no ponto cego. O zagueiro do nada ele todo aperreado. Preocupado. Tá, tanto é que a gente viu aquele lance de Cauã Maranhão, o cara tá acompanhando ele saindo da área. Puxa a marcação e libera Cauã, né? Esse cruzamento aí de Marcos Ítalo foi belíssimo, viu, gente? Foi um belo cruzamento, né? Viu? Tem um lance? Não foi tem, né? Muito bonito. Não tem. Não tem porque... Aí, ó. Ué, mas tá pulando. Acho que não deu algum bug aqui. Ele podia ter cruzado o Bruno Mezenga, um jogador alto, né? Ele podia ter dado o chuveirinho, que a bola ia com menos esforço e tudo mais, e aí poderia não criar uma chance. Ele dá o passe assim, não é nem um cruzamento, é um passe mesmo, numa altura mediana ali, perfeita para Mezenga. E é o tipo de bola que para o goleiro é terrível, velho. Porque e pro atacante, qualquer batidinha potencializa e dificulta. Na velocidade que vinham os dois, né, com a defesa correndo também, para cruzar assim, pro atacante chegar de frente pro gol ali, com a bola na medida, é muito melhor para finalizar. E é um gol difícil, tá? Eu não acho esse carrinho aí, para essa bola subir e parar na arquibancada, é muito tranquilo. Quantos atacantes nossos nos anos anteriores perderiam esse gol? 90%. Maioria. Veja, 70 não chegaria nem na bola. 70 não chegaria nem na bola. Jael não chegava. A quantidade que não ia dar o carrinho ia tipo, eita, passou. Ia ser gigantesco. E aí essa mudança aí de opinião. Tu ia comentar alguma coisa sobre a jogada ali de Cauã Maranhão, não era, Daniel? Não, acho que não era jogada, acho que não era nem a jogada em si, mas agora já foi. Não, vai estar de boa.